Que maravilha. Bom é estar com você aqui nessa tarde, né? Estamos aqui para hoje a gente dar uma sequência nessa semana de mais um estudo bíblico, né? Vamos aqui compartilhar daquilo que Deus tem feito com as nossas vidas e dar sequência nos estudos que nós estamos falando aqui com respeito à palavra do Senhor, tá bom? Quero que você abra a tua Bíblia aí. Hoje nós vamos ler um texto que está em João capítulo 14. Evangelho de São João capítulo 14, tá? Jesus, ele dá uma palavra muito importante para todos nós aqui, discípulos do Senhor, tá bom? E conforme você for entrando aí, você vai dando um aceno, você vai falando aí e a gente vai acompanhando você, tá bom? A gente vai aqui dando o nosso boa tarde a cada um de vocês. Evangelho de São João, capítulo 14, diz assim, ó: Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim, que na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejais onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Aí disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se vocês realmente me conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês conhecem o que têm visto. E disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem vê e vê o Pai, como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos, creiam por causa das mesmas obras. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, e tudo que vocês pedirem em meu nome, eu os farei. Amém? Glória a Deus. Esse texto aqui, no Evangelho de São João, fala uma ligação muito próxima de Jesus e o próprio Deus. Ele se colocando como filho, ele colocando Deus como seu próprio Pai. Jesus transmitindo essa segurança aos seus discípulos, dizendo assim: não fiquem entristecidos. E eu sei que nós temos vivido esses dias um pouco de tristeza, um pouco de insatisfação com tudo aquilo que está acontecendo. Nós ficamos apreensivos com tudo o que está acontecendo e ficamos preocupados com o futuro também. Porque muitas coisas ruins, né, se fala, muitas coisas ruins estão chegando aos nossos ouvidos e nós não sabemos o que é verdade, o que é certo. E nós precisamos se apegar em Deus, porque na palavra do homem, o homem muitas vezes fala hoje, amanhã ele está falando outra coisa, depois ele vem com outra coisa e nós ficamos ali divididos no meio daquela situação. Por isso que nós estamos aqui tirando esse tempo. Às vezes parece uma perda de tempo, né? A gente fala assim: puxa, 1 hora eu ficar diante de um celular, diante do meu computador, para mim entender um pouquinho que a palavra, tem muito mais o que fazer. Mas é que nós, cristãos, precisamos entender que existem 2 mundos. O mundo físico, onde nós vivemos, onde nós trabalhamos, onde nós ganhamos o nosso dinheiro, onde nós constituímos a nossa família. Mas existe um mundo espiritual, onde o diabo está tentando de todas as maneiras nos frustrar, amarrar o povo de Deus, nos enganar, fazer com que a gente venha brigar um com os outros, fazer com que a gente venha perder a nossa própria salvação. Porque Jesus disse assim: eu vou para o Pai, e quando estiver com o Pai, eu vou
também levar cada um de vocês para estar junto comigo. Então, essa é a promessa de Jesus para a nossa vida, a salvação. E por isso, para que nós possamos assim, a gente vê que os discípulos, eles estavam ao lado de Jesus, mas vê quantas perguntas eles fizeram para Jesus. Então a gente pode dizer assim, puxa, se eu estivesse ao lado de Jesus eu ia entender tudo. Quantas perguntas, você viu que Tomé disse assim, eu não sei qual é o caminho. Felipe fala assim, se o Senhor nos mostrar quem é o Pai, eu vou acreditar em você que é o Filho. Então, os discípulos estavam cheios de dúvidas, e nós também temos muitas dúvidas. Então nós estamos aqui, um trabalho de formiguinha, para a gente poder compartilhar. Então, eu estou dividindo essa aula em duas partes. Hoje nós vamos falar um pouquinho, uma parte do povo de Israel, bem resumido, só para que você possa entender quando você for fazer a leitura na tua casa. Eu sempre estou orientando a você a começar pelos livros históricos, Comece a fazer um estudo pelos livros históricos que você tem aí na tua casa, Que é na tua casa não, quando você for fazer na tua casa, você comece pelo livro de Gênesis, pelo livro de Êxodo, os livros históricos. Nunca comece pelo livro de Salmos, porque o livro de Salmos é um livro poético, então ele é complicado de ler. Eclesiastes é um livro poético, Jó é um livro poético. Mesmo contando a história de Jó, nós vemos ali o trabalho de Jó. Aquele livro é um livro, o livro de Jó é um livro muito poético, sendo transmitido, contando a história de Jó, mas também ele narra também algumas coisas assim que se transforma, aquele livro se transforma então num livro histórico juntamente com palavras poéticas, Então ele conta, ele narra a sua história de uma maneira conforme poesias. Então a gente precisa estar ali atento para compreender a palavra do Senhor. Então aqui eu quero dar uma resumida na palavra do Senhor, para que você possa aprender cada um compartilhar a palavra do Senhor. E eu peço para que vocês fiquem firmes na palavra, fiquem firmes com Jesus, e com certeza o Senhor tem uma grande obra para realizar em nossas vidas. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, nós apresentamos essa tarde diante do Senhor, e que o Senhor possa trazer, Deus, uma palavra que possamos aprender, que possamos crescer, que possamos sair daqui edificados. Tantas dificuldades que estamos passando nos dias de hoje, e nós queremos, ó Deus, ter a oportunidade de crescer, a oportunidade de aprender um pouquinho mais a Tua palavra, a oportunidade de podermos, Senhor Jesus, sermos um cristão genuíno, Senhor, que conhece, que maneja a palavra, que não vai na igreja só por ir na igreja, mas que ele possa ter raízes, ele possa crescer e entender o propósito dele aqui na terra. Que nós não somos apenas frequentadores de igreja, mas nós somos servos do Senhor e podemos fazer muito mais pela nossa casa, pela nossa família, pelas pessoas que estão à nossa volta, e que todos sejam agraciados, abençoados, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Vamos lá? Eu fiz aqui hoje um desenho, eu acho que, embora esteja bem apertadinho, porque minha lousa é pequena, mas eu tentei aqui descrever os acontecimentos, do surgimento do povo de Israel, como Deus formou uma nação. Nós falamos aqui já em aulas anteriores, nós falamos aqui sobre a criação de Deus, Deus criando o homem, Deus formando um povo, Deus formando pessoas, não criaturas, mas a imagem e semelhança do Senhor. Há uma diferença entre ser criatura é aquilo que Deus criou, anjo, um animal, mas o Senhor criou o homem de maneira diferente, um homem pensante, um homem que toma atitude, um homem que o Senhor nos deu também algo precioso, o livre-arbítrio. Nós escolhemos ir na igreja, nós escolhemos o céu, nós escolhemos o inferno, nós que escolhemos o inferno, viu? Quando alguém fala para você assim, mas Deus, por que Deus fez o céu e o inferno para mandar escolher algumas pessoas para ir para o inferno? Não, as pessoas que tomam as decisões. Quando você vai para pegar um ônibus, você decide qual bairro que você vai, você decide qual caminho você vai, você decide por onde você quer passar. Então assim é na nossa vida. Tudo na nossa vida nós é que decidimos. Nós decidimos fazer as nossas decisões e as nossas escolhas. E Deus, ele criou o homem e permitiu com que o homem tivesse liberdade nas suas escolhas, tá? Então eu coloquei o tema hoje, povo de Israel, tá aqui, ó, povo de Israel. Eu coloquei aqui a linha do tempo, esses risquinhos aqui é como se fosse a linha do tempo, tá vendo? Eu coloquei aqui a linha do tempo e depois eu vou falar sobre as pessoas, os patriarcas
O que é essa palavra difícil, patriarcas? São aqueles que começaram, né? Os pais da grande nação de Israel, né? Por onde começou, com quem começou, tá? Então, nós vamos dar uma viajada no tempo aqui, nós vamos falar um pouquinho agora, falar um pouquinho sobre a linha do tempo, e isso você vai aprender no livro de Gênesis. Quando você estiver estudando o livro de Gênesis, com essa explicação aqui, você vai conseguir entender muita coisa. E você vai conseguir ainda ler, além de ler o livro de Gênesis, você vai conseguir ler o livro de Êxodo, e você vai também, pode começar a ler o livro lá de Josué, tá? É muito importante também. Eu aconselho você a ler Gênesis, Êxodo, e depois você lê um pouquinho Números, que o Números tem algumas fases importantes, que eles estão no deserto. Já Levíticos, eles falam muito sobre o Senhor ensinando as pessoas a como fazer a oferta, como fazer, montar a tenda, como organizar o acampamento, né? Contando, né? Como que eles dividiram as tribos ali no deserto. E Deuteronômio é um livro que repete para a nova geração que nasceu no deserto. Pense bem, o povo saiu do deserto e a Bíblia fala que o povo saiu com crianças, que muita criança nasceu no deserto. Então, a Bíblia fala que de todo aquele povo que saiu do deserto, eles ficaram no deserto 40 anos. E 40 anos, houve muita coisa aconteceu naquela caminhada daquele povo. E quando eles ficaram 40 anos no deserto, a Bíblia fala que o Senhor ali, quando viu que eles, por mais que Deus havia testado, provado, por que o Senhor levou? A saída, o caminho do Egito até a terra prometida, Canaã, levava em torno de 11 dias, 15 dias mais ou menos, para chegar na terra prometida. Então o povo de Israel, quando ficou lá no Egito, na verdade no deserto, eu paro aqui para ver as pessoas lá no deserto, houve muito ali, muito problema, porque Deus, se o tempo que do Egito até Canaã demorava em torno de 11 a 15 dias, por que é que Deus permitiu que aquele povo ficasse 40 anos ali? Porque Deus precisava tirar o Egito de dentro do coração daquele povo. É a mesma coisa nos dias de hoje. A gente tem dificuldade de tirar os velhos hábitos, de tirar as velhas manias. A gente tem uma dificuldade muito grande. E olha que hoje a gente tem o poder do Espírito Santo de Deus agindo na nossa vida. Hoje a gente tem o Senhor trabalhando, a gente tem Jesus como nossa referência. E aí aquele povo não tinha. Aquele povo só tinha as histórias que contavam, né, dos seus ancestrais, as histórias que eram contadas para eles. E os milagres que eles estavam acompanhando. Mas eles achavam que Deus ia... a história deles seria muito passageira, muito rápida. Deus já ia colocar eles na terra prometida e pronto, e acabou. Só que Deus queria que aquele povo entendesse que Deus era maior do que qualquer lugar, de qualquer terra, que Deus ia suprir. Deus queria dizer para eles aqui, olha, eu estou colocando vocês num lugar, num deserto, onde ninguém acreditava que eu poderia fazer alguma coisa. Deus estava colocando no deserto um povo que para todas as outras nações naquela época era uma loucura Deus levar o povo pelo deserto. Deus colocar o povo naquele deserto, mais de 2 milhões de pessoas no deserto. Então era uma loucura aquele povo estar naquele lugar no deserto. Então, aos olhos humanos, aquela estratégia de Deus era uma estratégia absurda, mas Deus queria mostrar para aquele povo que mesmo no deserto Deus ia suprir a necessidade de mais de 2 milhões de pessoas naquele lugar. Então, se nós olharmos para esse lado, se a gente olhar para essa situação, a gente vai ver que Deus também continua sendo o mesmo. Deus não é o Deus diferente lá no deserto, lá, e hoje Deus é um Deus diferente aqui. Deus é o mesmo. O que nós temos que entender é que Deus ele continua trabalhando da mesma maneira, e a gente também é como o povo de Israel, a gente não tem paciência, a gente não quer acreditar, a gente reluta, a gente fica naquela situação assim, dizendo assim, será que Deus vai cuidar mesmo? Será que Deus vai suprir? Será que vai ter água? E aquele povo ficava naquela dúvida, estamos no deserto, será que vai ter água daqui para frente? Será que a gente vai conseguir chegar logo na terra prometida? E houve um grande trabalho de Deus. Até que Deus, ele viu que o homem não tinha como ser resgatado. Aquele negócio no coração do homem estava muito... Eles queriam voltar todo o tempo. Todo o tempo eles queriam regressar, e houve murmuração, e houve rebelião, houve tantas coisas, até o ponto em que
quando eles chegam para se aproximar da terra prometida, aquele povo manda 12 espias, né, um de cada tribo, para espiar a terra prometida. E eles voltam com, como a gente brinca, né? Você quer que eu dê a notícia boa primeiro ou quer que eu dê a notícia ruim? E aquele povo permitiu que a notícia ruim viesse primeiro. E aquele 12, né, os 12 príncipes vieram, 10 deles vieram com um pensamento: nossa, a terra já está cheia, são homens guerreiros, são gigantes, são pessoas maiores do que nós nunca vamos conseguir nada naquela terra. E eles começaram a falar muitas coisas ruins e o povo ficou entristecido com aquela palavra. Apenas Josué e Caleb se posicionou e se levantou e falou assim: não, mas se Deus nos colocou até aqui, esse momento, se Deus supriu todas as nossas necessidades até esse momento, vamos prosseguir, Deus vai nos dar a vitória, nós vamos conquistar, nós vamos avançar. E a partir daquele momento Deus ele se entristece com a murmuração do povo. Então, muitas das vezes eu me apego murmurando, reclamando, e Deus ele fica entristecido quando nós estamos murmurando. É a mesma coisa de um filho. Você gosta quando o teu filho fala assim: ai mãe, de novo a gente vai comer isso daqui, de novo a gente está nesse carro velho, né? Ai, de novo a gente vai fazer isso, nossa, todo mundo tem, eu não tenho. A gente também, como pai, a gente se entristece quando o filho ele não está satisfeito. A gente quer fazer o máximo pelos nossos filhos e de repente a gente faz tudo pelos nossos filhos e ainda não está servindo. E a gente fica impotente, a gente fica entristecido, e Deus ficou entristecido com aquele povo. Deus se achou assim num ponto de que aquele povo não merecia tudo aquilo ali. Então Deus falou: não, não posso levar esse povo murmurador, porque eles vão chegar lá na frente e eles vão... E aí Deus espera mais um pouco, toda aquela geração morre ali no deserto, os mais velhos, os que saíram lá do Egito. Apenas Josué e Caleb são aqueles que de lá do Egito conseguiram entrar na terra prometida. Nem o próprio Moisés entrou na terra prometida. Então é muito importante, quando você fizer a sua leitura, leia o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, o livro de Números, Levítico você vai ter um pouquinho de dificuldade, e Deuteronômio você vai ver que ele vai repetir tudo de novo, tá bom? Então não se preocupe, se você for ler Deuteronômio, então você já está sabendo que Deuteronômio foi escrito para que toda nova geração dos que nasceram no deserto, aqueles que eram criancinhas que estavam dentro do ventre das mães, quando eles entraram na terra prometida, então Moisés ele escreveu ali para aquelas pessoas ali poderem lembrar do que tudo que Deus havia feito, das promessas, das bênçãos, da maldição, né? Então é muito importante você ler. Depois começa o livro de Josué, narrando a história do povo conquistando a terra prometida, tá? O povo começa a conquistar a terra prometida. Então, Josué também é um livro muito legal para você ler, tá? E depois nós vamos ver lá na frente que Josué, ele então começa a conquistar, e depois do Josué vem uma outra aula que nós vamos compartilhar mais para frente, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre a nossa linha do tempo, para a gente não perder o foco, tá bom? Eu às vezes falo um pouco rápido demais, e eu espero que você esteja entendendo, né? Porque a gente acha que todo mundo já sabe aquilo, né? Parece que são uns assuntos que a gente está batendo bastante, como a gente quis, assim, como pastor a gente prega bastante sobre esse assunto, então para nós parece um pouco fácil. Mas eu sei que tem muitas pessoas que não têm, muitas vezes, um bom conhecimento, é novo convertido, se batizou agora, tem muita dificuldade. Então, a gente sempre vai repetindo. Então, não desanime de assistir as nossas aulas, tá? Sempre o pastor Alexandre vai repetir, de alguma maneira a gente vai contar de novo, vai falar de novo. Então, saiba que você, de alguma maneira, você vai aprender sim, tá bom? Então, vamos lá? Ligado aqui na linha do tempo. Então, a gente começa 4.000 anos antes de Cristo. Guarde bem isso, 4.000 anos antes do nascimento de Jesus, tá? 4.000 anos antes de Cristo, o Senhor faz a criação, né? Cria todas as coisas, céus e terra, cria o homem, aí vem toda aquela criação. Depois vem o dilúvio, Deus se arrepende de ter criado o homem, apenas uma família é protegida pelo Senhor, que é a única família que ainda continuava acreditando em Deus. Para você ter a ideia, o pecado foi se manifestando tão grande na vida daquelas pessoas, que Deus ele chega ao ponto de falar assim: eu me arrependi de ter criado o homem, de tão
abominável eram as pessoas antes do dilúvio. Por isso que Deus, ele manda o dilúvio, destrói toda aquela parte, apenas uma família fica de 8 pessoas, que é a família de Noé, os únicos que acreditavam, e mesmo assim Deus agiu de misericórdia. A arca aproximadamente ficou sendo construída em quase 120 anos, a arca ficou ali sendo construída. E eu quero dizer para você, quantas vezes você já viu aqui várias igrejas abertas, pregando a palavra, falando que Jesus vai voltar, que Jesus... Então, ninguém está sendo enganado, viu? Ninguém está sendo... Você já ouviu? Quem aqui nunca ouviu falar sobre céu e sobre inferno? Todos nós estamos cientes daquilo. Por isso que quando nós chegarmos diante do Senhor, tem pessoas que acham assim que Deus, quando as pessoas chegarem diante do trono de Deus, Deus vai falar assim, céu, inferno, inferno, inferno. Você vai para o inferno, inferno, céu. Nós vamos chegar diante do Senhor sabendo exatamente quais as escolhas que tivemos. Então ninguém vai chegar enganado. Ninguém vai chegar assim, ai Senhor, está aqui meu advogado, ele vai falar por mim. Não. Cada um vai dar, como se eu posso dizer assim, a palavra que veio aqui, ele vai dar conta de todas as suas decisões e de todas as suas escolhas. Então não tem, irmãos. Ali não adianta você levar advogado, ali não adianta você falar assim, olha, eu era da família nobre, da coroa francesa. Não, não vai adiantar nada ali. Ali é você e Deus, e você mesmo vai se condenar. Você vai falar, Senhor, eu já sei para onde eu vou. Né? Hoje mesmo nós temos essa noção mais ou menos. A gente sabe o que nós estamos fazendo de bom, de errado. A gente sabe quais as escolhas que estamos fazendo. Nós temos a noção exatamente. Então, meu querido, se você está tentando fazer as coisas certas, lutando para fazer as coisas certas, pode ter certeza que o teu lugar será o céu. Mas se você não está nem aí com nada, e tanto faz como a água passar por cima, como passar por baixo da ponte, eu vou levando a minha vida com a barriga. Então, meu querido, você já sabe para onde você vai, tá bom? E não é Deus que vai lançar você lá, você mesmo está se lançando. Havia 2 pessoas ao lado de Jesus, 2 criminosos, na mesma posição. Um criminoso falou, Senhor, tem misericórdia de mim, eu me arrependo dos meus pecados. Ontem eu estava assistindo, até indico para você, o filme Ben-Hur, né? O novo Ben-Hur que saiu agora. Eu acompanhei, assisti o filme ontem, eu já tinha assistido ele. Acho que é a 3ª vez que eu assisti esse filme, eu gosto muito, porque eu gosto muito quando mostra o lado de Roma, o lado de Jerusalém, as pessoas, a cultura, o tempo. E no filme Ben-Hur tem a participação de Jesus no meio da história. E é feita pelo Rodrigo Santoro, né? O nosso ator brasileiro aqui. E é muito importante, né? E a mensagem do filme é muito importante, né? O filme ele narra uma parte de dificuldade do ator, né? Do Ben-Hur. Mostra Jesus no meio do povo, como as pessoas viam Jesus. Mostra depois uma parte lá do filme, mostra também os 2 pregados, né, os criminosos que estavam ao lado de Jesus. E eu não vou contar o filme para que você possa assistir se você não assistiu. E um dos criminosos fala assim, Senhor, eu sei porque eu estou aqui, mas o Senhor não tem pecado nenhum, o Senhor não deveria estar aqui. Mas se o Senhor tiver misericórdia de mim, me salva. E o Senhor disse para ele, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Veja bem que ele teve uma vida completamente torta, mas quando ele se arrependeu genuinamente, quando ele mudou o seu coração, veja que o povo de Israel no deserto não quis mudar o coração. Então é uma questão de mudança aqui dentro. Domingo pela manhã eu preguei uma mensagem falando sobre transformação. Nós temos que se transformar todos os dias a gente tem que lutar com a gente. Lutar com o nosso ego, lutar com o nosso orgulho, lutar com a nossa vida. E aquele que estava na cruz, ele disse assim, Senhor, me salva. E Jesus falou assim, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. E o outro, em vez de aproveitar a oportunidade, fala, Senhor, me salva também. O outro não, ele começou a xingar, o Senhor não salva nem você mesmo, vai salvar eu. Né? Nos citamos aqui porque todos nós merecemos. Então significa que um escolheu ir para o inferno, não se arrependeu, mas outro se arrependeu. Então, a diferença que vai fazer na nossa vida é o arrependimento, é a mudança dentro do nosso coração. Então, o Senhor aqui, ele deu a oportunidade para o homem mudar, mas o homem não quis mudar, veio o dilúvio, destruiu tudo, e aí a história teve que recomeçar com a família de Noé. Então, Noé recomeça toda a história. Aí vem o primeiro homem, 2100 a.C., olha só, 2100 a.C.,
vem um homem chamado Abraão. Deus escolhe aquele homem chamado Abraão. Ele estava lá junto com a sua família na terra de Ur. O pai de Abraão era um pai muito rico, ele estava bem financeiramente, e Deus escolhe porque Abraão tinha um coração voltado a Deus. Antes de Deus escolher Abraão, Abraão já tinha escolhido a Deus. Deus já conhecia o coração de Abraão. Então Deus chega e faz uma promessa para Abraão, que está em Gênesis capítulo 12. Abraão, através de você eu vou fazer uma nação. Né? Então Deus escolheu Abraão e liberou uma palavra de promessa. Através de você eu vou formar uma nação. Então ali começa o povo de Israel. Ali começa a bênção de Deus sendo ministrada para as nossas vidas até os dias de hoje, tá? Porque até então Deus, quando terminou aqui o dilúvio, Deus falou assim: eu vou formar uma nação, um povo meu, o meu povo, né? Aqueles que querem, né, ser o povo de Deus. E Deus começa com um povo, com um homem, com uma família. Deus começou com uma família. Assim como Deus começou com uma família lá na criação, começou depois do dilúvio com uma família, Deus agora estabelece uma promessa. E Deus disse assim para Abraão: em ti serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra. Através da tua família eu vou abençoar todas as famílias da terra. E Deus mais uma vez se mostra um Deus das causas impossíveis. Se você tem uma causa impossível, que você está vendo que não tem condições, lembra da história de Abraão. Porque Abraão se casou com uma mulher chamada Sarai. E depois Deus muda o nome dela para Sara. E Sara, ela era uma mulher estéril. Como é que Deus promete para um homem, né, que ele ia ser pai de uma grande nação, se dentro da casa dele a mulher dele era estéril? Então a gente pensa assim: Deus é louco, Deus tinha que escolher uma mulher fértil para gerar filhos e filhos e filhos e filhos. Não, Deus escolhe primeiro o coração. O impossível cabe a Deus. Então, meu querido, basta você abrir o teu coração e falar: Deus, faça o impossível acontecer na minha vida. Mas a primeira coisa que tem que mudar é aqui dentro, no nosso coração. Muda o teu coração e Deus vai fazer uma grande obra na tua vida. Então Deus escolhe Abraão. Do amor de Abraão e Sara nasceu Isaac. Depois eu vou falar mais um pouquinho aqui sobre Ismael, tá? Nasceu Isaac, tá? Vamos falar já de Ismael então, né? Aproveitando esse gancho aqui para a gente poder caminhar, né? Já chegamos à metade da nossa aula, então nós vamos caminhar agora. Então aqui, quando Sara não podia engravidar, o que acontece? É aquele jeitinho que nós chamamos aqui, jeitinho brasileiro, né? Sara fez uma gambiarrinha lá, né? Sara falou assim: puxa, está demorando tanto a promessa. Porque às vezes nem sempre será no tempo de Deus, né? No nosso tempo, vai ser no tempo de Deus. E aí, como Sara era estéril, Sara pega uma serva chamada Agar, né? Sara tinha uma serva, uma escrava que trabalhava para ela, chamada Agar. E ela fala: Abraão, deite com a minha serva e ela vai ser minha serva. Naquela época se entendia assim, vamos supor assim, eu quero explicar para você como que funcionava naquela época. Os escravos da época eram tratados assim como um violão, tá? Um violão, um carro que compramos, entendeu? Então eu ia lá e comprava um escravo. Aquele escravo me pertencia, eu fazia o que eu queria com o escravo. Se eu falasse para o escravo: vá lá e trabalhe lá na casa de fulano de tal, o escravo ia porque era meu, é meu escravo. Então eu fazia o que eu queria com o meu escravo, né? Então Agar era propriedade de Sara. Então Sara falou assim: vai lá e deita com a minha serva, porque quando ela der o filho dela vai ser meu, porque a escrava é minha e o filho dela será meu. E aí Agar fica grávida de Ismael. Então, naquele momento, Abraão poderia falar assim: não, Deus me deu a promessa que seria de nós dois, eu não posso fazer o plano B. Mas Abraão também cedeu, foi lá e se deitou com Agar. Aí vem Ismael. E Deus vai e fala para Abraão: Abraão, eu vou abençoar a vida de Ismael, mas não será Ismael que vai ser o pai, vai ser a continuidade da minha promessa. Eu vou gerar na tua vida uma promessa, um filho, será de vocês dois. Então ali começa uma grande confusão, porque Agar agora se enche, se acha, né,
ela já não é mais uma escravinha normal, era uma escrava que tinha um filho com o dono. Então, quer dizer, ela fala assim, meu filho vai ter o melhor, eu também vou ter. Então ela começa a se aparecer e começa a trazer muitos problemas. Até que chega um ponto que Sara pega Agar e Ismael e coloca em cima de um jumento, de um camelo, e manda para o deserto para morrer de fome, para os dois morrerem. Aí Deus vai lá, restaura Ismael, traz de novo Agar, traz de novo Ismael e fala, Abraão, cuida desse filho, cuida dele. Né? E aí Sara engravida de Isaac. Aí Isaac sim é o filho da promessa. E aí Agar se sente também ofendida. E agora Ismael começa a perder. E a Bíblia fala que daí nasceu ali também mais uma nação. Daí nasceu os ismaelitas. Um povo que viveu muito tempo no deserto. E eles eram também contra o povo de Deus. Né? Viveu ali se debatendo, brigando. Né? Porque lá atrás houve uma escolha errada. Tá vendo como quando a gente toma algumas escolhas erradas, lá na frente a gente vai pagar pelas escolhas erradas. Então peço para Deus te dar sempre sabedoria. Vamos seguir? Isaac. Isaac, ele vai e recebe, o servo de Abraão vai lá e separa uma esposa chamada Rebeca. Essa esposa, muito bonita, ela vem, Isaac ama Rebeca, e de Rebeca e Isaac nasceu também, olha só, a gente vê aqui também mais uma vez, parece que estava no DNA deles, né? Porque Rebeca também era estéril, demorou para gerar um filho. E quando Rebeca gerou o filho, ela deu gêmeos. E lá na barriga de Rebeca, esses dois gêmeos, eles lutavam entre si. E Deus disse assim, vai nascer da sua barriga, Rebeca. Deus manda o anjo falar para ela, olha, vai nascer da sua barriga duas nações. Uma nação vai lutar com a outra. O primeiro filho, né, vai servir o segundo. Significa que o segundo vai dominar o primeiro. Mas o Senhor disse assim, serão duas crianças. O primeiro vai ser o primogênito, mas o segundo será maior do que o primeiro. Tá? Para você entender um pouquinho melhor, naquela época havia uma bênção muito importante para o primeiro filho, o primogênito. Por isso que é muito importante, sabe? Naquela época eles valorizavam muito o primogênito, porque o primogênito era tão importante que na ausência do pai ele dominava toda a casa. Ele que cuidava dos irmãos, era a última palavra. Até uns tempos atrás, né? Existia muito isso, né? Nas famílias aí, o irmão mais velho, na ausência do pai, era o irmão mais velho que abençoava os demais, que cuidava da casa, que supria as necessidades da casa, entendeu? Então, veio Esaú e Jacó. Só que Esaú nasceu primeiro, e a Bíblia fala que Jacó tinha tanta vontade de ser abençoado, que ele nasceu segurando o calcanhar do irmão, saiu Esaú primeiro da barriga, e já com Jacó grudado no calcanhar de Esaú, tá? E Jacó, veja bem, Esaú gostava de caçar, Esaú gostava de ir lá pescar, caçar, trazer uma caça para o pai Isaac. Já Rebeca gostava de Jacó, porque Deus havia falado para Rebeca que Jacó ia ser o mais abençoado, né? Geralmente na casa, né, os pais que estão aqui têm sempre um filho que é melhor do que o outro, né, não é? Que você tem mais assim um cuidadinho com o outro, não é? Você que vem de uma família grande aí, sua mãe não tinha um lá que era o coitadinho, então Rebeca era com Jacó, tá? Só que Rebeca foi, em vez de cuidar dos dois de uma maneira, ensinar isso, Rebeca começou a incentivar Jacó a tomar a bênção de todo jeito de Esaú. E Isaac foi ficando velho, e sempre quando o pai ficava assim na beira da morte, o pai chamava o filho mais velho, né, e abençoava o filho mais velho. E Isaac ficou cego aqui. Isaac ficou cego, já não estava enxergando. E Esaú era igual Tony Ramos, né, peludo. E Jacó já não era assim. E a mãe ouviu o pai falando assim, Esaú, vai lá, caça para mim um animal assim, faz um guisado, faz lá uma carne com panela para mim, para você entender melhor, traz aqui e eu vou te dar a bênção já, porque eu estou vendo que os meus dias estão se acabando, eu já estou cego e eu já vou te abençoar.
A mãe, Rebeca, escutou isso, foi lá para Jacó, fez a carne com panela, colocou pegou lá uma pele de carneiro, colocou, né? Pegou Super Bond e colocou, né? Tô brincando, não tinha Super Bond, colou em Jacó, porque Jacó não era igual Esaú, que era peludo, colocou e falou assim: Isaac, olha, Esaú já preparou, e na verdade não era Jacó. Aí Jacó vai lá, engana o pai toca nele e fala: ô meu pai, tô aqui, eu sou Esaú. E o pai vai e abençoa Jacó, achando que era Esaú. O pai come a carne, quando Esaú chega, prepara lá o prato e leva, o pai fala: não, já abençoei você. Jacó, ó, já estava correndo de medo de morrer. Daí o irmão falou assim: eu vou matar você, né? E a Bíblia fala, irmãos, que não havia necessidade, já havia uma promessa, que o segundo seria maior do que o primeiro. Mesmo que o pai tivesse abençoado, Deus já tinha uma promessa. Então, meu querido, Deus tem uma promessa para a tua vida. Deus não esquece, Deus vai cuidar de você. Não fica olhando a bênção do outro, não fica só, mas o outro tem, porque o outro, parece que o outro está recebendo mais do que eu, e eu nunca tenho. Você tem promessas, tem bênção de Deus na tua vida. Se esforce, sabe? Se esforce que Deus vai honrar você, vai te abençoar também. Não é que Deus escolheu outra pessoa e deixou você de fora. Deus tem algo milagroso para a tua vida. Então não desista dos sonhos de Deus para a tua vida, tá certo? E aí a gente vê que Jacó fugiu muito, andou muito, teve que ficar fugindo do irmão, daí foi morar na casa do tio. Aí o tio engana ele, o tio, né? Eu já vou contar a história de Jacó, o tio engana ele, trabalha lá 7 anos de graça, daí tem que trabalhar mais 7 anos. Então a gente vê que Jacó pagou muito caro, tanto que a mãe, Rebeca, nunca mais viu o filho. Ela morre de desgosto, porque achava que ficava aquela apreensão que um dia Esaú ia achar Jacó, ia matar, sabe? E então, queridos, a gente vê aqui algumas escolhas, decisões, né? E Jacó já tinha tentado já, né? Um dia, a Bíblia fala que um dia Esaú estava lá, chegou cansado, com fome, e Jacó tinha feito um prato de sopa, e Esaú falou assim: dá aqui um prato de sopa para mim aí comer. Daí Jacó falou assim: eu só dou se você der a tua bênção da primogenitura para mim. Aí, né, bem antes desse acontecimento, né? Aí Esaú fala: o que me serve bênção da primogenitura? O que me serve isso? Ser abençoado, só, dá aqui o prato de sopa e pode, tá, eu te dou a bênção. Quantas vezes a gente despreza as promessas de Deus na nossa vida? A gente não valoriza, né? Mas quando chegou aqui, ele queria ser abençoado, mas ele não lembrou lá atrás que ele também havia feito uma troca. Então, tem erro dos dois lados, tá? E aí Jacó passou por todo um processo, daí tem a história que Jacó luta com o anjo, que Jacó quer ser tão abençoado. Então vamos caminhar aqui? Então Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Esaú e Jacó, mas Jacó tinha a marca da promessa, Jacó era abençoado. E aí, meus queridos, chega aqui nesse ponto que eu gosto muito de contar a história, porque Jacó, ele se apaixona por essa mulher chamada Raquel, que era mais ou menos uma prima, né? Ele foi na casa do tio, e ele se apaixona pela Raquel. E ele vai lá e fala para o tio Labão, fala assim: olha, eu quero trabalhar por Raquel. Daí Labão era né, o judeu tem uma fama de ser espertão, né? Labão pega e fala assim: não, então tudo bem, trabalha isso, trabalha para mim por 7 anos, porque para você, não pensa que é nos dias de hoje que você vai lá e fala assim, chega pro seu sogro e fala assim: então, vim aqui, eu quero, né? Antigamente a gente ia pedir a mão, né? Hoje nem fala, né? A moça que chega fala assim: pá, é meu namorado, né? O cara nem vai lá pedir, nem conversa, nem conhece o sogro. Um dia eu trago o meu namorado para o senhor conhecer, já faz 1 ano que está namorando, nunca o pai conhece quem namora, né? Mas antigamente era assim, você ia na casa, você pedia a pessoa, pedia para o pai: olha, eu vim aqui, estou com boas intenções com a tua filha, né? Daí o pai ia lá, abençoava, né? Tinha esse costume, né? E aqui, e naquela época você tinha que ter um dote para você oferecer ao pai, né? Então os pais que tinham muitas mulheres, eles ficavam ricos, porque se eles tivessem mulheres, quanto mais bonita era, mais maior era o dote. Você já imaginou? O pai que tinha filhas bonitas e o pai que tinha as filhas feias. Era difícil, né? Dá aí um jumentinho, tá bom, pode levar. Mas os pais que tinham filhas bonitas, eles ganhavam muito dote. Então,
Jacó não tinha nada, um cara que estava fugindo, um cara que estava com medo de ser morto pelo irmão. Jacó então oferece 7 anos de trabalho. Trabalha 7 anos, 7 anos, 7 anos. Aí chega naquele dia do casamento, né? Chega o dia da festa, da cerimônia, os músicos lá para tocar, festa, salgado, a noiva entra, né? Tananã, 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 e entra, né? Aí se tivesse lá Aguinaldo Timóteo ia cantar Maria, né? Todo aquele negócio, toda aquela cerimônia. Só que a noiva entrou coberta, né? A noiva entrou assim e tal, e lá Jacó casou, e já foi para a lua de mel, chegou na lua de mel e tal, foi lá. No outro dia, quando Jacó acordou, Jacó descobriu que não era Raquel, era Leia, a irmã mais velha. Ele tomou um susto, porque eu acho, acredito eu, que ele disse que Leia era muito feia, né? Ele tomou um susto, ele falou, não, eu casei com Raquel. Daí ele foi lá, foi na casa foi na casa do tio lá, do Labão, falou assim, viu, peraí um pouquinho, eu trabalhei 7 anos por Raquel, você me deu outra filha. Peraí. Aí o pai pega o estatuto lá das regras, né, das famílias, das coisas lá, e fala, está aqui no estatuto, artigo tal, né? Se tivesse o Celso Russomano, ia lá e fala, não, está aqui, ó, artigo do consumidor, está aqui, a filha mais velha não pode... a filha mais velha tem que casar primeiro do que as demais. Não pode a mais nova casar primeiro que a mais velha. Então, primeiro tem que casar com a mais velha e depois a mais nova. Pronto. Aí Jacó teve que ficar com Leia, né, a feia. Dava para sair uma novela, né? Leia, a feia. E aí Raquel, ele tem que trabalhar mais 7 anos de graça. Então ele trabalhou 14 anos por Raquel. E aí, a maldição, parece não é uma maldição, parece que a genética, né? A genética tá lá, né? Maurício Almeida, seja bem-vindo aqui, meu querido. Deus te abençoe, viu? Um abraço para Cecília. Parece que a genética aqui não funcionava muito bem, né? A genética aqui parecia que Abraão já teve problema porque a esposa era estéril. Isaac teve problema que Rebeca era estéril. E agora Jacó também teve problema, porque a mulher que ele mais amava, Raquel, era estéril também, mas Leia só fazendo filho, Leia era fértil, mas era feia, ele gostava de Raquel, e foi fazendo filho com Leia. E aí Raquel falou assim, não, eu não vou ficar de fora dessa não. E aí usa a mesma coisa que Sara usou com Agar, né? Raquel foi lá e tinha 2 escravas, Bila e Zilpa, e fala assim, não, ó, Jacó, deita com Bila e Zilpa, porque os filhos dela vai ser meus filhos. E aí também começa a ter filhos, e vai ter filhos, ter filhos, ter filhos. Uma coisa que eu quero falar para vocês, parece dar a impressão que a Bíblia fala assim, e Jacó teve 12 filhos. Eles tiveram muitos filhos, só que mais filhos do que homem. Mas só homem se destacava, né? Era um costume que só o nome do homem era lembrado. Tanto que quando Jesus faz a multiplicação dos pães, e ele fala que havia 5.000 homens, pode ver que a Bíblia ela é bem assim, ela conta somente homens, e acima dos 18 anos, né, dos 22 anos, tá? Então o homem, para ser homem, para o povo judeu, no costume naquela época, a 22 anos de idade ele era considerado adulto. Então, se falava então assim, ó, quando ia se contar, só contava os adultos e adultos homens. Mulheres, criança, adolescentes, jovens não era contado. Então, se acredita que Jesus não alimentou 5.000 pessoas. Jesus se alimentou 5.000 pessoas. Jesus deve ter alimentado mais 10.000, 11.000 pessoas, mais ou menos. Se cada homem tivesse ali uma filha, né, uma mulher no meio ali, um adolescente, e olha que adolescente come pra caramba, né? Aí Jesus tem que fazer uma multiplicação muito grande, né? Então, queridos, eles vão gerando muitas filhas, mas somente os filhos são contados, tá? Então, Jacó, juntamente com Leia, Raquel e toda essa produção aqui, eles vão gerando filhos. Só que Raquel ela só vai gerar o filho que mais
Jacó gosta, que é José do Egito. Você já ouviu falar sobre José do Egito? Aí que entra a história de José. Então eles foram gerando um monte de filho. Então são 12 homens, né? Na verdade são 11 homens. 11 homens. E aí o último que a Raquel gera é José. O único filho, o primeiro filho dela foi José. Então a gente tem toda a história aqui dos 12 filhos. Aqui eu coloquei aqui, 12 filhos se transformaram em 12 tribos, 12 povos, né? 12, Israel está dividido em 12 tribos. 12 tribos. Cada filho, vamos supor aí, na aula quinta-feira que vem, eu só vou falar sobre o nome dos 12 filhos. Eu vou falar bastante sobre as 12 tribos, tá? Então é importante que quinta-feira agora, você não perca a aula, porque eu vou falar só sobre os nomes dos filhos, as 12 tribos, como que eles se organizavam, tá bom? Então fique ligado que quinta-feira eu vou dar essa sequência legal. Então nós temos aqui o primeiro filho. E aí os irmãos, né, os filhos de Leia, de Bila, de Zilpa, eles ficam todos revoltados, né? Todos, puxa, o melhor celular é para José, entendeu? O videogame, né, Xbox vai para José, entendeu? O camelo Corolla é comprado para José. Tanto que a Bíblia fala que Raquel fez uma túnica colorida, né? José era fashion na época, né? Uma túnica colorida da Pierre Cardin, alguma coisa assim, uma marca lá boa. Então os filhos aqui começaram a ter muitos ciúmes. De repente José começa também a receber as visões de Deus, as promessas de Deus, e ele começa a falar assim, olha, Deus me mostrou em sonho que eu vou ser melhor do que todos vocês. Ah, gente, por isso que uma dica aqui para você, não fique contando os seus sonhos para as pessoas, tá? Tem gente que é muito bocudo, não conte nada do que você fez, do que vai fazer, quanto que você ganha, quanto que teu marido ganha. Pare de contar seus sonhos, seus projetos. Ai, meu marido tem um projeto de abrir uma empresa, meu marido tem um projeto de comprar um terreno, meu marido vai trocar de carro, meu marido ganha 10 mil por mês, meu marido faz isso, meu marido faz aquilo, ó, é porque nós vamos para a praia. Meu querido, você fica contando, as pessoas vão ter inveja, as pessoas vão lançar maldição, as pessoas não fica contando, nada a gente deve contar. E tem gente muito xereta, tem gente que se mete na vida da gente para saber de todas as coisas, então toma cuidado para que você não perca a tua bênção. E José aqui começou a contar que ele tinha sonhos, que ele ia ser bom. E José começou a entregar, né? Porque Jacó gostava muito de Raquel. Ele era apaixonado. Então, quando Raquel deu o primeiro filho, Jacó, nossa, já imaginou? Jacó amava demais a José. Então, Jacó, aí veio José. Quando acontece todo aquele negócio, né? Você vai ler no livro de Gênesis lá, né? Que negócio que aconteceu? Os irmãos pegam José, jogam lá no poço, matam um carneiro, enchem de sangue, levam lá para o pai as roupas de José, falando assim, olha, pai, um leão veio, matou José. Então Jacó chora muito a perda do filho. Olha, José morreu, né? Raquel chorou porque o filho morreu, mas nada. Os irmãos venderam José como escravo. Eles iam matar. Aí o irmão mais velho falou, não vamos matar, vamos mandar, deixa o destino conduzir ele. Daí José é vendido como escravo e vai embora. Vai embora. E eles aqui choram a morte de um filho, querido. Daí Raquel tem um outro filho, né, chamado Benjamim. E Raquel morre no parto. Olha a tristeza de novo, né? Tristeza de Jacó. Tem hora que a gente fala assim, nossa, não tem histórias de pessoas que a gente fala assim, meu Deus, por que Deus permitiu essas coisas? E Raquel morreu quando nasceu Benjamim. E Raquel morreu sabendo que José tinha morrido, né? Que ela tinha perdido aquele filho. Então ela tinha que dar luz para um outro filho. Ela queria fazer feliz Jacó. E ela deu a mais um filho chamado Benjamim, tá? E nós vamos falar dele quinta-feira que vem, sobre o filho que Raquel deu e morreu no parto, tá? E Jacó ficou com aquilo. Meu filho morreu, meu filho morreu. E José passa por todo aquele processo que eu quero que você leia na tua casa. Passou por aquele processo de ir na casa de Potifar. Aí a mulher de Potifar quis ter relação sexual com ele, queria trair o chefe lá, Potifar. Daí ela dá um jeito de falar para Potifar que José, só porque José não quis deitar com ela,
ela vai lá e fala, ai, José tentou me agarrar, daí Potifar vai lá, prende José, José fica na prisão tanto tempo, daí na prisão José conhece os empregados do rei, ajuda os empregados, em todos os momentos José vai se destacando, porque a bênção de Deus continua na nossa vida, saiba disso, por isso que as pessoas têm inveja, porque a bênção de Deus está na nossa vida, e naquele momento ali José vai cuidando da prisão, vai se destacando ali na prisão, vai ficando um homem abençoado. Tudo que José põe a mão é abençoado. Tudo que você coloca as mãos é abençoado, meu querido. Saiba que a bênção de Deus está na tua vida. Creia, toma posse desta palavra na tua vida. E todo um processo até que José chega, né? O faraó tem um sonho e ninguém consegue revelar. E lembram que José é um cara que conseguia decifrar os sonhos. E lembram dele, depois de muito tempo, lembram dele. Aí José vai lá, decifra o sonho de Faraó. E por causa daquela atitude de José de decifrar, e José fala para Faraó, olha, vai ter 7 anos de um tempo muito ruim, muito difícil, mas vai ter um tempo, né, de vacas gordas, de colheita. Então, nesse sonho mostra que quando a gente tiver o tempo de vacas gordas, de coisa colheita, a gente tem que estocar, porque depois virão 7 anos de muita coisa ruim, né, de vacas magras. E aí Faraó constitui ele como, depois de Faraó veio José como governador do Egito. Então ele administrou toda a colheita, e quando chegou o tempo das vacas magras, todo mundo começou a passar fome, só no Egito tinha comida. E aí os irmãos aqui, juntamente com Benjamim, os 12 filhos de Jacó, vai lá pedir comida para o governador, que não sabia que era José. Você já imaginou a surpresa? Parece uma história de novela, né? A surpresa quando os irmãos chegam lá e vai assim, nós viemos aqui diante do governador. José sabia que eram os irmãos. José estava com a faca e o queijo na mão, hein? Agora era o momento de José falar assim, seus sem vergonha, vocês fizeram isso comigo, vou acabar com vocês, vou destruir a vida de vocês. A Bíblia fala que José chora muito, abraça os irmãos e fala assim, olha meus irmãos, eu perdoo vocês porque foi propósito de Deus, para que eu estivesse aqui, para que agora eu pudesse ajudar. E aí é um momento muito bonito, né, irmãos, eu só contando a história já começo a querer chorar, né? Eu vou parar por aqui, não vou chorar, vou segurar um pouquinho e vou contar. Aí eles retornam, e José fez um teste, queria segurar Benjamim para ver se eles tinham mudado o coração. Benjamim era o filho mais querido do pai. Aí os irmãos falaram, não, se você prender Benjamim aqui, se você matar Benjamim, o nosso pai vai morrer de coisa, né? Vai morrer de desgosto. Nós não podemos deixar acontecer isso com o nosso irmão, né? E aí José vê que eles mudaram de coração. Daí José se revela a eles, olha, eu sou José, que vocês lançaram lá, né? Você já imaginou, irmãos? Eles se abraçam, pedem perdão, se reconciliam, né? E aí José fala, meu pai está vivo? Daí eles contam que a mãe morreu no parto, contam que o pai sempre ficou esperando, né? Jacó sempre ficou sofrendo, daí eles vão lá e levam lá, aí vai, e José encontra com o pai velhinho, daí Jacó abraça, daí contam a história, o que eles fizeram, Jacó vem, daí ele traz todos os irmãos para morar no Egito. E ali começa, o povo de Israel vem com aquela família toda, eles começam a morar no Egito, e vai passando, José morreu, Jacó morreu, os irmãos morreram, e vão ficando ali, e foi mudando de Faraó. Foi mudando de Faraó, até que vem um Faraó e fala, opa, esse povo cresce demais, esse povo faz filho pra caramba, né? Rodrigo Ramos, seja bem-vindo. E essa família, esse povo aí, eles multiplicam demais. Rubens está aí também, seja muito bem-vindo. Esse povo está se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando. Vou colocar esse povo para ser escravo. E agora ele começa a escravidão do povo judeu na terra do Egito. Eles começam a ser escravizados no Egito, tá? Em 1720, eu esqueci aqui, né? Olha lá. 1876 a.C., José se torna governador do Egito. 1720, o povo começa a ser escravizado. 1505 a.C., nascimento de Moisés. Moisés nasceu. E Faraó lá, junto com seus encantadores, havia uma promessa que nasceria alguém que iria ajudar a livrar, salvar, a tirar aquele povo do Egito. E o povo de Israel era um povo habilidoso, com pedra, com madeira, e eles foram construindo as pirâmides, foram construindo grandes coisas lá no Egito. Aí Moisés nasceu,
1485 a.C., Moisés lidera o povo na saída do Egito. Aí não vou contar, porque já teve novela na Record, já teve tanta coisa do povo do Egito saindo, né? Então não vou me ficar aqui falando. Moisés tira aquele povo. 1445 a.C., quer dizer, voltando aqui, né? 1485, quando Moisés achava que estava pronto, o que Moisés vai lá? Mata um egípcio. Aí Moisés foge daquele lugar, né? Você vê, irmãos? Nem Moisés, né, errou. Por que você fica se julgando que você errou? Você, né? Moisés errou, os irmãos de José erraram, Jacó errou, Abraão errou. Então, irmão, não se julgue, peça perdão, se conserta com Deus, muda, errou, corrige, vai lá, toma ceia, muda a tua vida, muda a tua história. Não fica aí se lastimando pelo seu erro, pelo seu fracasso. Você que está nos assistindo, não permita que isso entre na tua vida, né? Olha o Peter Latino lá fora. Ei, Peter. 1445 a.C., Moisés, ele volta, depois de 40 anos, Moisés nem achava mais que ele seria o escolhido de Deus, né? Que ele ia achar Deus, que Deus ia achar Moisés lá no deserto. Moisés falou assim, errei, pequei. Eu vou dizer uma coisa, Deus não desiste de mim e de você tão fácil. Deus te ama, Deus quer você, Deus vai atrás de você. Se você está assistindo esse vídeo, talvez não está assistindo agora, mas vai assistir depois, e você está afastado do caminho do Senhor, saiba que Deus não esqueceu de você. Você talvez possa ter esquecido de Deus, mas Deus não esquece de você. E Deus vai lá, depois de 40 anos, vai atrás de Moisés. 1446 a.C., Moisés consegue tirar o povo do Egito, levando para o deserto, e lá no deserto eles ficam 40 anos. Em 1400 a.C., Josué entra na terra prometida, porque Moisés, eu vou contar a história para vocês na quinta-feira, Moisés, ele acaba desobedecendo a Deus, acaba falhando, errando num ato ali, que eu vou contar quinta-feira que vem. Vai ficar por os próximos capítulos. Josué começa então a entrar com o povo na terra prometida, onde eu vou contar um pouquinho mais sobre as tribos de Israel. Amém, meu querido? Foi um privilégio muito grande a gente estar aqui. Eu quero desejar a você um ótimo dia, uma ótima tarde. Quero convidar você para o final de semana. Final de semana, como todos nós sabemos, nós estamos aí com uma determinação da nossa prefeita, da Prefeitura de Sorocaba. Nós recebemos uma liminar para a gente poder, não é bem uma liminar, né? Nós recebemos aí uma autorização para a gente poder abrir as nossas igrejas, porém com todo um procedimento, máscara, álcool em gel, você desinfetar as cadeiras, você ter todo um trabalho e capacidade para 30% só da igreja. Então, para a nossa igreja, a nossa capacidade por culto é em torno de 24 pessoas só, né? Então, meus queridos, nós estamos ali realizando os nossos cultos com apenas 24 pessoas no total. Então, eu peço para que as pessoas, elas reservem, entra lá no WhatsApp para você reservar. Pastor, eu sou do grupo de risco, eu não estou saindo de casa. Amém, meu querido, não tem problema. Você pode ficar na tua casa. Se você quiser receber a Santa Ceia, é só você nos informar, tanto eu como o pastor Nilson, a gente vai levar a Santa Ceia para você, o Cido, a gente leva para você, ministra na tua casa, a tua oferta, o teu dízimo a gente também pode recolher, o teu quilo de alimento a gente passa a recolher, não tem problema. Quando a gente manda lá no WhatsApp para você, falando sobre a igreja, a gente está tentando ajudar você, se você quiser vir participar, reserve, faça a tua reserva para que a gente possa organizar, tá? A gente não pode ter mais do que 24 pessoas. Menos até a gente pode ter, mas mais a gente não pode ter. Então o pastor Alexandre está tentando criar meios. O nosso culto ele não vai passar de 1 hora, é um culto super rápido. Então quinta-feira agora ainda há algumas vagas. Já está quase, acho que deve ser, pelo que a última lista que eu vi aqui, está faltando para fechar mais ou menos uns 6 lugares para fechar o culto de quinta-feira, tá? Nós vamos também servir na quinta-feira a Santa Ceia para ajudar algumas pessoas que não podem retornar no domingo. Então, quinta-feira a gente já serve a Santa Ceia.
E no domingo, como há uma grande procura pelo domingo pela manhã, a gente vai realizar 2 cultos. O das 9 da manhã já está com as 24 pessoas fechado. Nós temos algumas vagas para o segundo culto de manhã, às 10 da manhã. Então nós vamos fazer um às 9 da manhã no domingo e logo em seguida eu começo das 10 da manhã, né, com Santa Ceia nos 2 horários. E o culto da noite ainda também tem gente, tem alguns lugares, você pode reservar lá, tá? Será às 19 horas. Nós vamos realizar a nossa Santa Ceia, nós vamos levar o quilo de alimento e nós vamos também entregar a oferta do propósito, tá? Quinta-feira pega o teu envelope, eu orientei a igreja a gente pegar uma oferta e fazer um propósito. Não apenas levar uma oferta, mas fazer um propósito para um filho, para um neto, para um trabalho. E eu tenho a certeza que Deus vai nos honrar e vai nos abençoar. Vamos agradecer a Deus. Eu te espero na quinta, né, para a gente terminar esta aula do povo de Israel. Gostou? Convide um amigo, fale para ele, compartilhe e vai ser bênção para todos nós. Vamos agradecer a Deus? Meu Deus e meu Pai, te agradecemos por essa tarde. Oramos, pedimos a bênção do Senhor, a graça do Senhor em cada vida, em cada coração. Pedimos o livramento do Senhor, pedimos a bênção, a cura, a restauração, que o Senhor possa fortalecer cada um dos seus filhos. Agradecemos porque estamos aqui na Tua presença, agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez nesta tarde. Abençoa a casa de cada um, abençoa o lar de cada um e desejar te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Um forte abraço, que Deus te abençoe, que a bênção do Senhor seja com a tua casa, com a tua vida e com a tua família, viu? Fica com a gente, quinta-feira, às 3 da tarde, estaremos aqui de novo, tá bom? Deus te abençoe.